Sim. Irmã, a irmã que sabe, convide o pastor Zildemir, se ele não quiser. Foi mais ou menos assim, foi, pastor? Aí quando eu falei para o pastor Zildemir, ele disse: não, eu não, mas eu tenho um grande amigo e eu tenho certeza que se eu chamar ele vem. Aí eu disse: meu Deus, é o pastor G. Cristo. Ele não me tinha me dito ainda, né? Aí ele disse: pastor G. Cristo. Eu disse: meu Deus. Aí eu só comigo, confirmou. Aí quando eu fui falar com a tia Cláudia também sobre esse encontro, a tia Cláudia também disse assim: olha, tem um pastor que é amigo da gente e ele dá palestra, é uma benção. Aí eu só comigo, pastor G. Cristo. Aí ela disse: pastor G. Cristo. Aí eu disse: meu Deus, então tu já confirmou. E aí eu ainda pensei assim, a gente é tão falha que eu ainda pensei assim: meu Deus, se ele não aceitar. Mas aí quando o pastor Zildemir fez o convite, nosso amado pastor já aceitou. E aqui está, para a honra e glória do Senhor. Amém. Quero, já passar este momento para ele. Amém, glória a Deus. Receba o servo de Deus com as palmas bem alegres. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. É um prazer estar aqui convosco na noite deste dia. Agradecer a Deus pela vida do pastor Zildemir, sua esposa, e pelo convite a nós formulado para estarmos aqui nesta noite. Pastor Mauri, irmão Antonete, que nos trouxeram, ao pastor Luiz Roseno, líder da igreja aqui no Junco. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa a sua vida, prosperando cada vez mais, e que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Parabenizar aqui o Itamar e a Jeane pela boda de porcelana. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. 20 aninhos aí, pela misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe maravilhosamente. Também muitos casais aqui eu conheço, amigos e amigas, irmãos em Cristo. Mas eu queria citar aqui o Eliezer e sua esposa, a irmã Marta. Que Deus abençoe esse casal. O irmão Salles, parabéns aí pelo seu aniversário. Irmã Cláudia. A única reclamação, pastor Luiz Roseno, que eu faço, rapaz, é que eu soube que houve uma churrascada lá na casa dele e não nos convidaram, rapaz. Meu Deus do céu. Mas tranquilo, a gente releva, todo mundo é crente. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa. Um casal também igualmente abençoado, e que me deram a honra e a alegria de poder celebrar o casamento deles, o Gerson e a Raquel. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa a esse casal e a todo o povo de Deus. A irmã Cláudia que foi a ponte através do pastor Zildemir de estarmos aqui nesta noite, e que o Senhor vos abençoe. Sabemos que a instituição família, o casamento e tudo aquilo que Deus, na verdade, instituiu para a continuidade da raça humana tem sido, na verdade, solapado, tem sido vituperado, e as correntes filosóficas liberais dos nossos dias têm tentado de todas as formas menosprezar ou desfazer aquilo que o Senhor ordenou. Mas eu louvo e exalto o nome do Senhor, porque Deus tem constituído uma coluna de vidro que jamais será quebrada e que preserva os seus princípios, que se chama Igreja de Jesus Cristo. Adore e exalte o nome do Senhor nosso Deus. Então, embora frágil é verdade, mas quem cuida desta coluna é o Senhor nosso Deus. Pode ter certeza disso. E é muito interessante, eu fui atrás para saber, na verdade, onde é que vocês tinham, enfim, se foi um insight, se foi inspiração, ou alguma experiência, enfim, eu fui atrás na internet, achei muita coisa interessante, inclusive com o pastor José Gonçalves. Tivemos a oportunidade de passar um final de semana inteiro ouvindo aquele servo do Senhor, para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nesse tema, é bem verdade,
mas numa outra temática denominada O Casamento é uma Viagem, algo interessantíssimo. Vamos até apresentar, na verdade, agora o nosso encontro de casais que iremos fazer. E hoje era para nós, por isso que houve agenda livre, porque houve um adiamento num evento que nós estaremos a palestrar, a pregar, na verdade, que é o nosso encontro para solteiros. E aí, lá da igreja, e a temática é só para solteiros, é só para a juventude. Namoro, noivado, casamento e redes sociais. Enfim, é o que a juventude está na mente da juventude. E também a formação educacional. Enfim, esses assuntos que interagem aí e muitas vezes trazem uma certa ansiedade para a juventude. Mas por esse motivo estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Um dia de festa, não é isso, pastor Luiz Roseno? Casamento, aniversário, todo o povo de Deus aqui reunido para renovar e restaurar os votos que um dia nós fizemos. A minha esposa não pode estar conosco aqui nessa noite, a minha querida Ana Paula. Ela teve chikungunya e agora está querendo voltar. Na verdade já voltou de novo e é uma tribulação, pode ter certeza disso. Ela ficou assim pesarosa por não poder estar conosco, mas se ela estivesse aqui do meu lado, nós nos apresentaríamos desta forma: eu sou o Jé Criston da Ana Paula, e ela diria: eu sou a Ana Paula do Jé Criston. Estamos casados há 12 anos, 3 meses e 26 dias, e Deus nos concedeu 2 príncipes por nome de Carneiro Neto e Benjamin de Oliveira, e uma princesa queridinha do papai chamada Ana Isabel. E estamos casados com a bênção do Senhor até que a morte nos separe. Como ela não está aqui, te vim apresentar por ela. Que Deus abençoe de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Colunas de vida do casamento, uma temática interessante. Lemos alguma coisa sobre esse tema específico de alguns autores, de alguns pastores, escritores, enfim. Mas o texto base que nós utilizamos foi de um livro de um teólogo e uma teóloga espanhóis, na verdade, denominado Os Segredos de um Casamento Feliz, lançado pela United Press, que é um selo da Rainos Editora, e que aconselho a todos a adquirirem, na verdade, esta obra pequena, pouco mais de 200 páginas, simples, dá para você ler tranquilamente. São pastores, conferencistas, escritores, psicólogos de formação e com uma vasta experiência no endereço do casamento e nessa temática. Mas tentei, na verdade, me concentrar na temática que me foi apresentada. Até pensei em fazer as pesquisas e as leituras bíblicas e extra-bíblicas no texto que vocês leram. Mas eu fiquei observando, enfim, olhando e algumas indicações de citações, me concentrei no Novo Testamento, embora o texto utilizado aqui nesta noite seja fundamental para a nossa compreensão de como o Senhor, na verdade, constituiu o casamento, o casamento e, por fim, a família, para dar continuidade à raça humana. Eu sempre digo nos casamentos que nós celebramos que a única forma mononuclear que Deus outorgou para que a humanidade tivesse continuação ou continuidade é através do casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, e somente nesta formulação, porque a poligamia Deus não reconhece, não aceita, que é exatamente o fato de um homem ter várias mulheres. A poliandria Deus também não aprova, que a mulher tem vários homens, enfim, outras formulações espúrias que existem aí, como homem com homem, mulher com a mulher, são formulações que Deus não instituiu e que jamais a humanidade terá prosseguimento e continuidade dentro deste modelo que estão propondo. Mas nós louvamos e exaltamos ao Senhor, porque os que estão aqui estão no modelo que Deus instituiu: um homem para uma mulher para um homem, um Adão para uma Eva para o seu Adão. Olhe para o seu cônjuge aí e diga: você é o meu Adão, você é a minha Eva. Muito bem.
Cada um já encontrou aí a sua cara metade, a sua costela já foi completada. Enfim, que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. A temática é muito interessante, colunas de vidro, sensíveis, delicadas. Deus vai utilizar através de Paulo uma classificação parecida como esta, só que lá não é colunas de vidro que Paulo vai utilizar em Efésios capítulo 5, mas sim ele vai dizer que o homem deve amar a mulher como parte mais frágil. E aí eu tenho que fazer uma distinção entre o que é frágil e entre o que é fraco, porque há algumas feministas querendo dizer que Paulo é um misógino. Misógino é aquele que tem aversão às mulheres. Na verdade, ele disse algo para depreciar e deprecar a mulher, sendo ela também da mesma essência do homem. Mas nós sabemos que quando Deus inspira a Paulo a escrever que a mulher é a parte mais frágil, eu tenho que obrigatoriamente fazer a distinção entre o que é frágil e o que é fraco. Fraco é aquilo que não tem qualidade, não tem resistência, mas frágil é aquilo que exige de nós atenção pela qualidade que expressa. E nós louvamos e exaltamos ao Senhor nosso Deus, que mesmo as mulheres sendo a parte mais frágil, Deus as constituiu como co-criadoras, porque são as únicas a gerarem para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. E que Deus abençoe de uma forma maravilhosa e gloriosa. Poderíamos falar aqui nesse texto seguramente. Se existe uma coisa que eu fico assim meio, enfim, parece Davi quando vestiu as vestimentas que não eram deles durante o enfrentamento com o grande Golias. É quando eu faço aqui os meus rascunhos, porque eu não sou um pregador de fazer os meus esboços e as minhas anotações, pastor Zidemir. Mas como é que é o encontro de casais? Me propus a esquematizar o que eu vou falar aqui nessa noite em nome de Jesus, mas me deu vontade, na verdade. A questão é que nós nos propusemos nesta temática e vamos nos concentrar nela, até porque designamos tempo e pesquisa e leitura para então apresentar aqui a mensagem. Mas eu queria só trazer uma observação no versículo 21 que foi lido, da leitura oficial de Gênesis capítulo 2. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. A primeira anestesia da história ocorreu aqui. E é daí que os homens, a medicina, na verdade, copiou a ideia da anestesia geral, de fazer com que a pessoa durma. Segundo lugar, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas. É a primeira cirurgia que se tem notícia na história. E detalhe, Deus ainda fez uma cirurgia plástica, porque quando ele tirou o osso, ele colocou carne no seu devido lugar. E em terceiro lugar, foi um clone, porque a mulher tem o mesmo material genético do homem, e a distinção é exata. Aliás, todos nós humanos temos a mesma estrutura genética, com algumas diferenciações, na verdade, e o que nos separa é exatamente a dotação com que Deus dotou aos homens e às mulheres do seu órgão reprodutivo, de suas genitálias, enfim, isso nos distingue. Mas a exceção disso, louvamos e exaltamos ao Senhor, porque somos da mesma essência, produzidos pelo mesmo Pai, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Então, na verdade, é algo maravilhoso. Outra coisa interessante, lá no último versículo vai dizer: e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mas, numa outra oportunidade, poderemos exaurir aqui alguns aspectos desse texto. Portanto, vamos para o que nós separamos aqui. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Abra sua Bíblia, seja digital, seja impressa, tá certo? E leiamos em nome de Jesus. Mateus 7, 24 a 29. Que nos diz assim o texto sagrado: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Amém, amada igreja? Amém. Curva a sua cabeça. Soberano eterno Deus, estamos aqui em tua presença, a te exaltar e a te glorificar por tua bondade e por teu favor revelado nas nossas vidas. Te louvo, Senhor, porque a tua igreja tem se despertado cada vez mais para realizar momentos como este, afirmando a vitalidade, Senhor, e a veracidade da existência da família, do casal, como formulação única para a permanência da vida em sociedade. Te louvamos e te exaltamos, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Instrui-nos, orienta-nos, e que a tua palavra habite ricamente sobre cada vida que aqui está. É o que nós te suplicamos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Podem sentar-se. Estou um pouco afônico porque eu estou um pouco gripado. E aí eu pedi um pouquinho de água para ficar aqui perto, por favor. E aí a garganta às vezes quer falhar, mas eu sempre brinco dizendo que quando o óleo desce, aí pronto, ela amplifica, eu não engasgo mais, enfim, não tosso e por aí vai. E o que nos alegra saber é entendermos que a Bíblia nos mostra que Deus é o Criador do casamento, o que já foi lido aqui na noite deste dia. Eu sou o primeiro pastor que celebrou e abençoou a raça humana. E uma coisa que muitas vezes causa uma certa inquietação nas pessoas é porque que a Bíblia narra tantos casos de poligamia, se Deus condenava tal situação. Mas na verdade, quando Jesus ele é acossado pelos discípulos, lá registrado em Mateus, e na verdade quando eles inquirem, perguntam, indagam a Jesus sobre a questão do divórcio e do novo casamento, a primeira regra que Jesus cita é exatamente esta: no princípio não era assim. Porque ele está se referindo exatamente ao texto de Gênesis, capítulo 2, que foi lido nesta noite. Que na verdade, como Deus instituiu no início, foi exatamente um casamento heterossexual, monossomático, indissolúvel e monogâmico. O que é isso quer dizer? Em Gênesis 1 e 27, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor nosso Deus. A 1 e 27 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Monossomático 2 e 24. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma coisa interessante que nós sempre aconselhamos aos casais, principalmente aqueles que estão às vezes em conflito, o sogro, a sogra de uma das partes ou de ambas as partes, às vezes quer na verdade intrometer-se nas questões do casal, e aí gera muitos problemas, e aí a coluna de vidro começa na verdade a estremecer, e até começa a riscar, começa pelo contato da coluna com a coluna de vidro, começa a gordura dos dedos a começar a embotar o reflexo da coluna. Nós sempre dizemos aos casais, a primeira coisa que você deve fazer é cortar exatamente o cordão umbilical. O primeiro foi na maternidade, o segundo é no casamento, porque na hora que é cortado esse cordão umbilical, sem faltar com respeito, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é nós filhos respeitarmos os nossos pais, mas na medida em que nós casamos, a Bíblia diz que nós deixamos a casa de pai e de mãe e nos uniremos à nossa mulher, e a nossa mulher a nós. Isso é uma união monossomática, ou seja, os dois diante do Senhor será apenas um, para a glória daquele que vive e que reina para todo sempre, em nome de Jesus. Uma coisa eu não trouxe, até pedi para providenciar, enfim, mas aí não foi possível, e enfim, os dias muito corridos, e não pude apanhar lá
porque até providenciaram para mim, mas não foi possível. Aquelas ceras de cores diferentes. Você pega duas cores diferentes e você começa a misturá-las, até formar uma única cor. Sim ou não, plateia? Sim. Quem é que não vê com seus filhos, não é isso? Meu filho Carneiro Neto, minha filha Ana Isabelle e o nosso filho Benjamin, eles gostam muito disso. Nós aqui não gostamos, porque suja a casa, suja a parede, é uma tribulação, pense. Mas os meninos gostam. Outra coisa é que, principalmente o menorzinho agora, ele gosta muito dos carrinhos. E houve uma época com o Carneiro Neto, nós compramos quase a coleção toda daqueles carrinhos da Hot Wheels. E agora, quem está fazendo a festa é o Benjamin. E aí sai espalhando pela casa, fica fazendo aquelas filas de carros. E às vezes eu piso, quase caio. É uma tribulação, já prometi até jogar fora, mas aí eu tenho que, na verdade, me desviar das artes daquele menino, em nome de Jesus. Mas o que chama-nos a atenção, amada igreja, é que quando nós começamos a misturar e fica uma única cor, quando nós desagregamos e tornamos em dois pedaços novamente, as cores não voltam mais ao natural, não voltam mais à formulação original, porque ali houve uma mistura de uma forma tal, e no caso do casamento, de identidade, de personalidade, de sentimentos, de inclinações, de uma forma tal, que certa feita, recentemente na verdade, uma irmã já idosa lá na igreja, uma mulher experientíssima, escreveu até um livro recentemente que tive a honra de poder prefaciar. Ela chegou para nós e disse: eu estou achando que vocês estão radiantes, estão alegres, e vocês estão tão parecidos, até parece que são irmãos. Aí eu disse: isso é a bênção de Deus e a felicidade no casamento que tem produzido essa imagem igual. E aí eu me lembrei desse texto, que o Senhor olha dos céus não dois, mas um, porque na matemática dos homens 1 mais 1 é igual a 1 mais 1 é igual a 2. Mas na matemática de Deus, para um casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Adore e exalte ao nome do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor olha dos altos céus, a não ser que Ele queira tratar individualmente, mas quando Ele olha dos altos céus, Ele não está olhando só o Itamar ou só a Jeane separadamente. Quando Ele olha dos céus, Ele olha, na verdade, aquele casal que há 20 anos estava no altar do Senhor, mesmo que numa igreja de Taiba, era isso que você disse? Na igreja simples? Não é isso? Muito bem. Mas aí a Bíblia Sagrada nos afirma que ninguém menospreza o início das pequenas coisas. O Senhor tem feito prosperar, o Senhor tem feito crescer. Olhe para o cônjuge que está do seu lado e diga: eu tenho crescido do seu lado. Adore e exalte o nome do Senhor nosso Deus. A gente está mais distante, né? Mas dá para dizer. Indissolúvel. A indissolubilidade do casamento, ela é indiscutível. E aqui muitas pessoas já nos indagaram: pastor, como é que você trata essa questão? Porque na igreja é um público heterogêneo, há pessoas de toda a realidade. Há pessoas que às vezes estão no segundo ou no terceiro casamento, traumatizadas, muitas vezes vítimas ou algozes, estão na verdade levando uma parte daquilo que era seu, deixaram uma parte sua para aquele ou aquela que se foi. E como é que o Senhor trata essa questão? A questão do casamento indissolúvel, quando na verdade a pessoa está no segundo, no terceiro ou no quarto casamento, como já tivemos a oportunidade de conversar com pessoas dessa espécie e natureza, e que muitas vezes estava aflita, angustiada e, enfim, perplexa com essa situação. A orientação que nós damos, na verdade, a essas pessoas é não deixar quebrar a coluna de vidro. Pode ter certeza disso. Pastor, mas se quebrar, pois coloque cola do céu, para que seja restaurada novamente para a glória de Deus. Pastor, mas se não tem cola, aí o novo conselho que Paulo deu: pois permaneça solteiro. Mas eu não consigo ficar solteiro, pois se é para se abrasar, que volte para sua esposa ou para o seu esposo. Mas ele já está com outra, ela já está com outro, e agora o que é que eu faço?
Aí agora você vai pedir a misericórdia do Senhor. E um desses conselhos que eu dei a um destes casais, eles estavam chorando copiosamente. Eu disse: agora nós temos dois problemas para resolver. Vocês receberam a bênção por alguma autoridade eclesiástica, deixaram o primeiro casamento, receberam a segunda bênção, e agora vocês estão querendo voltar para os originais, quando os originais também já estão, na verdade, comprometidos com outros. E aí nós temos que orar, ou para Deus voltar no tempo e não deixar mais isso ocorrer, ou pelo menos dois desses cônjuges o Senhor passar o lençol. Aí o homem olhou para mim: não, pastor, virgem na terra, porque eu deixei a minha esposa. Aí eu disse: então o melhor era você não ter quebrado a aliança que Deus constituiu contigo e a tua esposa. Queridos que me escutam nesta noite, eu quero lhe dizer: valorize, cuide, trate da coluna chamada casamento, porque isso é projeto e propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Não podemos deixar que as intempéries desta vida, e olha que vem tempestade, olha que os rios correm, olha que as dificuldades surgem, mas essa mesma parábola, na narrativa de Lucas, ele diz o seguinte: que o homem prudente, ele cavou um grande alicerce para colocar os fundamentos da sua casa. O teu casamento é uma casa, está alicerçada no Senhor, então adore e exalte o nome de Jesus. Intempérie nenhuma vai dissolver o teu casamento. Outra coisa também que às vezes a gente fica olhando para a coluna de vidro e aí fica indagando: pastor, mas quando eu me casei, eu lá sabia que esse homem ia ficar careca, de barriga grande. Aí o irmão olha e diz: pastor, quando eu me casei com essa irmã, era uma textura de pera, mas hoje a mulher está igual maracujá. Só que o amor não escolhe idade. Só que o amor não escolhe idade. No dia que eu estava diante do altar do Senhor, com a minha esposa, Ana Paula, lá o pastor não perguntou: você vai querer ela gorda ou magra? Se bem que a gente tem que incluir agora, viu, irmãos, na promessa do casamento, viu, pastor Luiz? Na calvície, na barriga grande, nas estrias e por aí vai, porque a situação está séria. Mas aí o que acontece? Em nenhum momento o pastor me disse, no dia do meu casamento, se eu a amaria somente quando ela fosse nova, quando as rugas não chegassem. Em nenhum momento o pastor disse isso para comigo. Muito pelo contrário, no dia dos nossos votos de casamento, o líder religioso que estava lá, fosse padre ou pastor, foi dito que você vai amá-la e respeitá-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, enquanto os dois viverem. Ambos é para viver, nós é para vivermos para a glória de Deus do nosso Senhor. Eu vivendo para minha esposa vivendo para mim, e como disse o sábio Salomão, gozando das delícias que o casamento dá. E pense que delícias maravilhosas. Um casamento maravilhoso, a coluna sempre está limpa. Você sabe disso? Olha para o vizinho, aliás, para o seu cônjuge, na verdade, e diga: um casamento sadio, a coluna sempre está limpa. Diga agora em nome de Jesus. Casamento sadio, a coluna sempre está limpa. Pastor, mas é porque o senhor não conhece a minha esposa, pastor. Essa maldição da culpa do Éden, só Jesus para arrancar dos homens. Adão ensinou e nós homens não nos esquecemos. Que tribulação, rapaz. Quando Deus chama eles para prestar conta do que tinha acontecido ali no jardim, Adão disse: foi a mulher. Aí a mulher disse: foi a serpente. A serpente não tinha mais para quem transferir, meu irmão. Aí Deus, que é justo, chamou: vem cá, Adão, vem cá, meu filho. Vem cá, Eva, minha querida. Serpentezinha, fica aqui, só um instantinho, a sua sentença está lavrada. E como reto juiz, o Senhor disse: Adão, do suor do teu rosto vai comer o teu pão. Eva, com dores tu darás luz a filhos. Serpente, pelo resto da tua vida, enquanto a terra existir, tu vai comer poeira. Ou seja, Deus, que é justo, Ele colocou as coisas
coisas no seu devido lugar. Aquele marido que é preguiçoso, muitas vezes diz: mas pastor, lá no Éden o homem não trabalhava. Ora não, a Bíblia diz que Deus colocou o Adão no meio do Éden para lavrar, guardar e para se alimentar do jardim. Ora, o que é lavrar? É trabalhar. Na verdade, desde o Éden trabalhava, agora ele não suava, porque está no ar-condicionado contínuo. Aí depois que saiu por causa do pecado, aí tome suor para trazer o mantimento para dentro da sua casa. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: por mais que a coluna de vidro seja sensível com a presença do Senhor, ela se tornará indestrutível para a glória de Deus, o nosso Senhor. Vai ter certeza disso. Olhe para o seu cônjuge e diga: a nossa coluna é indestrutível. Nossa coluna é indestrutível. Diga isso com vontade, diga com amor, carinho e atenção, diga. Nossa coluna é indestrutível. Muito bem. Temos que ter bastante cuidado. Há muitas pessoas, na verdade, que observam as nossas vidas. E um dia eu cheguei, e aí estava eu e minha esposa, e uma senhora chegou e olhou para nós e disse: como eu queria ser casado com um homem como o seu. Eu disse: esse negócio aí está sério. Essa mulher já tem o radão dela, querer tomar a mim por referência. Se ela quisesse me referenciar por ele, era outros 500, mas querer referenciar ele por mim não dá certo. Mas eu fiquei quietinho aqui, né, só ouvindo. E eu, sim, diga. Ela disse: não, porque vocês são assim, porque vocês são assim, por isso, deu uma série de razões. Eu quero lhe dar um abraço. Aí eu olhei para minha esposa, olhei para ela, eu disse: é melhor você dar esse abraço no seu marido? Aí ela: não, mas eu quero lhe abraçar. Eu disse: sim, mas você deve abraçar o seu marido, não a mim. Aí ela disse: mas eu não posso lhe abraçar. E a minha esposa: meu filho, abrace. Aí eu disse: sem problema. Aí ela abraçou, já soltei rapidamente. Quando nós saímos, eu disse: olha, minha filha, nunca mais você me venha com essa de querer que eu seja um bonzinho, quando na verdade o sentimento está invertido. Essa mulher com certeza está passando por crise no casamento, não está gostando do marido ou qualquer outra razão. Para ela vir falar desta forma, se fosse na frente do marido, jamais falaria. Numa outra ocasião estava ela e ele. E aí eu fui fazer o teste, pastor Luiz, para exatamente saber se o que eu havia dito estava errado. E eu disse: e aí, mulher, abraçou o teu marido? Todo dia eu abraço, estamos numa felicidade. Eu disse: viu? Eu não estava errado? Aí eu disse: temos que ter muito cuidado. Olhe para o seu cônjuge aí e diga: você é o melhor de Deus para a minha vida. Diga agora em nome de Jesus. Todos os dias eu digo para minha esposa: você é a menina dos meus sonhos. Todos os dias. Você é a menina dos meus sonhos, a mulher dos meus desejos. Você me completa completamente. Não há outra igual a você. Sempre, todos os dias que Deus cuidar. Sabe por quê? Porque o casamento, além de coluna, ele também é um jardim. E o jardim precisa ser regado. O jardim precisa ser cuidado. O jardim precisa ser tratado. Eu acredito que eu vou ficar só na introdução, viu? Já é 12:09, misericórdia. Isso, literalmente, não saí nem da primeira página. Mas tranquilo. O casamento também, além de uma coluna, ele se assemelha a um jardim. Tem homens que não cuidam do seu jardim. Tem mulheres que não valorizam o seu jardim. E aí gera problema. Vai gerar problema. Quem deve cuidar da minha roça sou eu. Ficar as estacas, estender o arame, lavrar a terra, para que eu possa me alimentar dela. Sim ou não, amada igreja? Sim. Olhe para o seu cônjuge e diga: eu sou a sua lavoura. Diga agora em nome de Jesus.
Vocês estão achando graça, né? Mas o caso. As outras frases eu ouvi, mas essa eu ouvi assim, parece que estava sussurrando. Eu sei, já estou se preparando. Isso é expressão de amor. Já estou colocando lenha na fogueira. É o seguinte: o casamento também se assemelha a um banco. E eu acredito que a irmã Cláudia fez um depósito milionário na conta do irmão Salles hoje, viu? Com aquela declaração, meu amigo depositou 1 milhão de carinho, amor e atenção aí. Que Deus abençoe. E o que acontece? Como jardim, o casamento tem que ser cuidado. O casamento tem que ser tratado. Quando Salomão vê a sunamita, a mulher dos seus sonhos, ele diz: tu és um jardim fechado, uma fonte selada. Ela era virgem. E quando ele se aproxima, ela vai dizer: a tua beleza me encanta e me faz desmaiar. O amor me faz desmaiar. Tragam-me aiúvas para que ela seja fortalecida. A tua boca é como a taça cheia de vinho. Ou seja, dá gustação, dá sabor. Mas muitas pessoas, na verdade, muitas vezes estão nas crises existenciais, não vigiar. É tanto que quando Deus manda Israel entrar na terra, uma das primeiras ordens que Deus dá é que cada um faça suas cercas, isole o seu terreno, cuide do seu espaço. Você tem cuidado do seu casamento com cuidado e atenção, como a palavra do Senhor nosso Deus ordena? Temos que ter bastante cuidado e atenção. Sabe por quê? Porque tem raposinhas aí fora. Sansão não foi vencido por 300 raposas, mas pela raposinha, porque são as raposinhas que destroem o vinhedo. Mas adore e exalte ao nome do Senhor, porque o teu casamento está sobre a bênção de Deus, o nosso Senhor, queridos. Cultive, valorize, reconheça, faça declarações de amor. Muitas vezes o homem passa o dia inteiro não dá uma palavra de ânimo para a esposa. Às vezes a esposa ali tão triste, acabrunhada, precisando de uma palavra doce, porque as mulheres se excitam, se alegram a partir dos ouvidos. E aí chega: oh meu amor, você está tão deslumbrante. Às vezes o cabelo está arrepiado, ela está lavando a roupa, enfim, a minha esposa se atribula. Mas eu digo: meu amor, quando ela vai lavar roupa, quando, enfim, não tem como, a pessoa que sempre nos auxilia está, por uma razão ou outra, eu digo: minha filha, você hoje está no spa. Ela: não diga isso comigo. É a hora que as mulheres se atribulam. É nessa hora, mas até nessa hora, às vezes suada. E aí às vezes ela está suada mesmo, às vezes lavando roupa, e eu dou-lhe um cheiro, aí diz: eu estou suada. Eu disse: não tem problema. Quando eu me casei com você, eu não perguntei se eu ia cheirá-la cheirosa ou suada. Aí você começa a depositar. E a mulher, o homem, é igual forno micro-ondas: ligou, está pegando fogo. Mas a mulher é igual forno a lenha, tem que assoprar o dia inteiro para de noite estar pegando fogo, irmão. Olhe para o seu cônjuge e diga: eu estou diante do meu fogareiro, eu estou diante do meu micro-ondas. Diga. E aí muitas vezes uma palavra de carinho muda toda uma realidade. E outra coisa, as palavras de carinho, de afeto e de respeito não dizem respeito apenas a uma preparação para o ato sexual, sobre hipótese alguma. As mulheres, elas são mais sentimentais. Nós somos muito inflexíveis, nós homens. Mas dentro do princípio de solúvel do casamento, Deus deu duas grandes responsabilidades: uma ao homem e outra à mulher. Ao homem Deus diz: ame a sua mulher. Eu faço uma pergunta aos homens que estão aqui nesta noite: é fácil nós expressarmos o amor? Só se tiver regra e exceção hoje à noite. Mas nós homens, muitas vezes não queremos expressar os nossos sentimentos, porque pensamos mentalmente, pela cultura que nós somos criados,
que homem não chora, homem não externaliza seus sentimentos, homem não declara o seu amor, porque ele vai ser menos homens. Mas na verdade, como eu estou falando para uma plateia sarada e curada pela palavra do Senhor nosso Deus, quanto mais você fizer declarações afetivas para a sua esposa, mais você estará se masculinizando, pode ter certeza disso. Mas você está sendo homem para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Mas muitas vezes o homem não quer expressar. Mas aí Deus disse: marido, ame a sua esposa. Já a mulher, Deus deu uma outra ordem. E aí as mulheres, eu tiro experiência pelas mulheres que eu escuto, enfim, que eu convivo, enfim, minhas irmãs, minha mãe, minha esposa, as irmãs da igreja, enfim, por onde nós passamos. E quando Paulo diz que a mulher deve ser submissa, eita Jesus! Aí tem mulher que olha e diz: Paulo era muito machista. Para que esse radicalismo? Na verdade, quando Paulo diz que a mulher deve se sujeitar ao marido, não é como escrava, mas como auxiliadora que é protegida, promovida e provida por aquele que Deus constituiu como cabeça, que é o homem. Mas detalhe, Deus disse que assim como Cristo morreu e deu a sua vida pela igreja, o marido também deve dar a sua vida pela sua esposa. E quantos maridos na verdade estão invertendo, tirando a vida que há na sua esposa por um sentimento hedonista, negligente, antibíblico, quando na verdade o Senhor disse e ordenou que nós homens viessem a amar e a proteger as nossas mulheres em nome de Jesus, o nosso Senhor. E na medida que as mulheres são submissas neste aspecto de serem auxiliadoras, atenciosas, respeitosas, amarem também, porque Deus